Olá, seja bem-vindo para mais vídeos como este. Inscreva-se no canal. Fundamentos de rede de computadores, modelo de referência OSI e arquitetura TCP/IP. Primeira pergunta: a transmissão de dados entre dois dispositivos é uma tarefa complexa e envolve diversas funções que devem ser executadas a fim de garantir uma comunicação eficiente. Para reduzir a complexidade e tornar a comunicação uma tarefa realizável, a estrutura de rede foi dividida em protocolos que oferecem serviços aos usuários da rede, dividida em camadas que são responsáveis por realizar um conjunto de atividades, dividida em diversos tipos de placa de rede para permitir o uso de vários meios de transmissão, dividida em cabeçalhos que permitem a comunicação horizontal. A alternativa correta é a letra B, a segunda, dividida em camadas que são responsáveis por realizar um conjunto de atividades. A divisão em camadas permitiu a separação das funções necessárias à comunicação de dados entre os diferentes níveis de camadas, utilizando a ideia de dividir para conquistar, técnica que divide um problema grande e complexo em pequenos problemas mais simples que, ao serem resolvidos, solucionarão o problema como um todo. Cada camada fica responsável por realizar um conjunto de atividades ou funções necessárias à transmissão dos dados. Cada camada de uma arquitetura de rede possui 3 elementos: serviço, protocolo e interface. Esses elementos básicos permitem que as tarefas necessárias à transmissão de dados sejam corretamente divididas e executadas. Por isso, podemos dizer que o serviço é a implementação das regras de comunicação, os protocolos. A interface é responsável por garantir a eficiência na transmissão dos dados. O protocolo é a implementação do serviço que a camada deve executar. Em virtude da evolução dos protocolos, os serviços deixaram de ser necessários. A alternativa correta é a letra C. O protocolo é a implementação do serviço que a camada deve executar. Cada camada é responsável por uma determinada regra, ou seja, o serviço define o que a camada deve fazer, mas não como. A responsabilidade de implementar a regra, de definir o como, é do protocolo de rede implementado naquela camada. Portanto, é comum dizer que o protocolo é a implementação do serviço. O modelo de referência OSI organiza a estrutura de rede em 7 camadas e define o que cada camada faz, sem definir como faz. As camadas podem ser agrupadas em 3 subgrupos, sendo as 3 camadas mais altas responsáveis por dar suporte às operações de redes, as 3 camadas mais baixas responsáveis por dar suporte às operações dos usuários, a camada de transporte e rede são responsáveis por dar suporte às operações de rede. E letra D, as 3 camadas mais baixas responsáveis por dar suporte às operações de rede. A alternativa D está correta. As camadas de rede, enlace e física permitirão que os dados possam sair do dispositivo de origem e alcançar o dispositivo de destino. A camada física vai permitir que o fluxo de bits flua pelo meio de comunicação. A camada de enlace vai garantir que não houve erro na transmissão do fluxo de bits e, de acordo com o caminho definido pela camada de rede, irá encaminhar os dados para o próximo nó.
O modelo de referência OSI define as funcionalidades de cada camada do modelo e podemos dizer que a camada física é responsável por realizar a correção dos bits que, porventura, tenham ocorrido no meio de transmissão. A camada de rede atua no domínio do processo, entregando os dados ao processo correto no destino. A camada de enlace é responsável por oferecer um serviço de transmissão de bits confiável para a camada de rede. A camada de seção tem por finalidade garantir a interoperabilidade de sistemas heterogêneos. A opção correta é a letra C. Os serviços oferecidos pela camada de enlace permitem que os erros que ocorram no meio de transmissão sejam identificados e tratados, seja descartando o quadro com erro ou identificando o bit errado e corrigindo-o. Diferente do modelo OSI, a arquitetura TCP/IP ou Internet foi projetada utilizando 4 camadas. Algumas funções das camadas do modelo OSI foram absorvidas, e podemos dizer que a camada de aplicação inclui as funções da camada de apresentação e sessão. A camada de transporte inclui a função da camada de sessão. Camada de enlace inclui a função da camada de rede. Camada de aplicação inclui as funções da camada de sessão e transporte. A opção correta é a letra A. Ok. Parabéns, a alternativa A está correta. Os projetistas da arquitetura TCP/IP não viram necessidade das camadas de apresentação e sessão, por isso resolveram não as utilizar. Quando fosse necessário, a camada de aplicação ficaria incumbida de incluir as funções que fossem necessárias. A questão, a arquitetura TCP/IP tem foco principal na definição dos protocolos que devem ser empregados em cada uma das camadas. O conjunto de protocolos empregados é conhecido como pilha de protocolos e podemos dizer que o protocolo IP é empregado na camada de rede e oferece um serviço com confiabilidade. O protocolo TCP é empregado na camada de transporte e oferece um serviço com confiabilidade. O protocolo UDP é empregado na camada de rede e oferece o serviço de melhor esforço. O protocolo IP é empregado na camada de aplicação e oferece um serviço de configuração automática de estações. A alternativa correta é a letra B. O protocolo TCP é empregado na camada de transporte e oferece um serviço com confiabilidade. Ficamos por aqui. Muito obrigado por assistir este vídeo. Até a próxima.